quinta-feira, 11 de abril. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, e é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quinta-feira celebramos a memória de Santo Stanislau, bispo e mártir. E a liturgia nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus afirmou que a boca fala do que lhe transborda no coração. Se tem a Deus no coração, falar-se-á de Deus. Se alguém se preocupa com as coisas do Senhor, falará das coisas do Senhor. Ao invés, como adverte esse Evangelho, aquele que vem da terra fala das coisas terrenas. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus. Deus enviou você como verdadeiro discípulo de Jesus. Portanto, sua boca deve estar cheia da palavra do Senhor. E para que sua boca esteja cheia dessas palavras, é preciso que você tenha o seu coração anteriormente cheio da palavra de Deus. Qual é o apreço que você tem pela palavra de Deus? Você se cansa de ouvir a palavra de Deus? Você se prepara para transmiti-la? Gostar das coisas de Deus deve levar você a gostar de falar das coisas de Deus. Frequentemente os cristãos descuidam desse ponto, e as conversas que se ouvem em suas reuniões nada têm de construtivo e evangelizador. Inclusive, em não poucas ocasiões, as conversas dos cristãos pouco têm de edificante. No entanto, o apóstolo Tiago adverte-nos severamente que se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia sua língua e engana o seu coração, então é vã a sua religião. De modo muito particular, você deve cuidar de suas palavras quando está transmitindo a mensagem da salvação, os ensinamentos do Evangelho. O respeito que merece a palavra de Deus exige que se transmita com palavras respeitosas, dignas, educadas e cultas, cheias do Espírito de Deus, que não pode apreciar palavras incultas, malsoantes ou chulas. Não imite esses exemplos que às vezes você poderá receber, inclusive de pessoas que parecem gozar de prestígio e serem cultas. Não as imite nisso, pois nisso não são dignas de imitação, e sim de repreensão. E não diga que isso já é costume em determinados ambientes, porque respondo a você que tal procedimento não deve ser permitido em nenhum ambiente cristão, como são os ambientes que você deve frequentar. Finalmente, afirma o Senhor Jesus que aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus. Então, se você não fala as palavras de Deus, você dá a entender com clareza que não é enviado por Deus e que não fala em nome de Deus, mas em seu próprio nome. E nesse caso, você não merece credibilidade. Isso é muito sério. Com o salmista, repita em seu coração: vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho. Dos maus caminhos desvio os meus pés para poder guardar vossas palavras. Percorrendo os caminhos que a palavra de Deus nos indica, não podemos errar o caminho, ir pelas sendas do erro, enganarmos-nos com as seduções do pecado. Caminharemos melhor pelo caminho da virtude e do bem, e poderemos seguir sempre os impulsos do Espírito Santo, que nos conduzirá à salvação e à santificação. Além do mais, será o Espírito aquele que, do mesmo modo que aos apóstolos, descobrir-nos-á o sentido das palavras de Jesus. O Espírito é que vivifica, a carne de nada vale.
As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Por fim, recemos. Ó Deus, em cuja honra o bispo Santo Stanislau tombou sob a espada dos perseguidores, concedei-nos perseverar firmes na fé até a morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.